E aí pessoal, tudo bem? Vindo aqui para falar dessa última rodada do Grupo E, grupo que teve a vitória de virada do Equador sobre a Alemanha por 2-1 e também a partida protocolar, vitória da Costa do Marfim por 2-0 contra Curaçao. Curaçao está eliminada da Copa do Mundo, as outras três seleções estão classificadas, pois é. E que classificação do Equador! O Equador volta apenas pela segunda vez a um mata-mata de Copa do Mundo. Tinha disputado a outra única vez em 2006 contra a Inglaterra, né, sendo eliminado nas oitavas de final contra a Inglaterra, naquela Copa que inclusive abriu a Copa do Mundo, né, o Equador abriu a última Copa do Mundo em 22, abriu também em 2006, perdendo naquela oportunidade por 4-2 contra a Alemanha. E hoje, contra a Alemanha, conseguiu uma vitória muito importante, né? Quando empata contra Curaçao, eu falei no meu último vídeo, que parecia que os jogadores equatorianos estavam abatidos, que eles já se sentiam eliminados aparentemente, né? Chorando, alguns caindo no chão, sendo levantados uns pelos outros, enquanto o Curaçao comemorava como se fosse uma vitória, com muita justiça, né? Uma partida muito bem jogada da defesa da seleção curaçaoense, né? Mas Copa do Mundo sempre tem o próximo jogo, né? Pelo menos até a fase de grupos terminar, tem sempre um outro jogo. E no caso do Equador, não estava eliminado, precisava fazer justamente isso, vencer a Alemanha. Era um desafio, era difícil, mas o Equador se dispôs a fazer isso e hoje mostrou que tinha qualidade para fazer isso. Chegou na Copa do Mundo, né? Uma seleção que se tinha muita esperança, que se pensava que poderia ser alguma surpresa. E foi a surpresa hoje, né? Foi surpresa negativa contra a Curaçao, hoje surpresa positiva. Uma Alemanha que levou sua força principal a campo, né? Levou os 11 titulares, à exceção do Schlotterbeck, machucado e fora da Copa do Mundo. Né? Se machucou contra a seleção da Costa do Marfim, não tem mais condições de voltar. O Rudiger entrou no lugar dele. E também o Nathaniel Brown deu lugar ao David Raum na lateral esquerda, né? Foram as únicas mudanças realmente do time titular. Imaginava mais mudanças do time do Nagelsmann, mas ele mostra que respeita a ocasião, né? Respeita o adversário, respeita toda a situação da Copa do Mundo, o fato do Equador estar brigando pela vida e de dar uma batalha justa para a seleção equatoriana, né? O Equador começou perdendo, né? Começou com um lance de falta muito duvidoso, né? A árbitra americana, que inclusive formou na partida entre Tchequia e África do Sul primeira equipe de arbitragem 100% feminina, isso é algo de se aplaudir, muito bom, mas hoje acho que ela errou no lance do gol, porque o Pavlovic recupera uma bola com o pé alto no Petrovic, e depois o Wirtz consegue tocar e o Leroy Sané marca o gol. Uma jogada típica dessa Alemanha, típica dos times do Nagelsmann, que gostam de jogar muito por dentro, por tabelas curtas, já que até esse time da Alemanha tem jogadores rápidos, mas principalmente Wirtz, Musiala, Mecha, Havertz mesmo na frente, são jogadores que têm como qualidade o toque curto, né? Em determinado momento da carreira, os três foram meias armadores, que é justamente o principal jogador que tem essa qualidade num time, né? Então, acho que foi um erro da arbitragem permitir esse gol. Na minha opinião, foi falta do Pavlovic. Mas a partir daí, inclusive 2 minutos depois, o gol do Nilson Angulo, né? A principal mudança do time do Equador para a partida de hoje. Ordonez não tinha jogado o jogo anterior. Hoje vem a campo, o Equador volta a jogar com 4-4-2, em que tinha dois pontas que apoiavam bastante e supriam bolas para Ener Valencia e Gonçalo Plata, que continuaram no time, né? Mais uma partida apagada do Ener Valencia, que hoje chutou menos vezes ao gol. Acho que percebeu que não estava afiado, deu mais oportunidades para Nilson Angulo, esse sim, o conhecido como Neymar equatoriano, que, enfim, a qualidade não é próxima, né? Mas o Nilson Angulo é um jogador mais habilidoso e com um chute muito bom de fora da área, marca o primeiro gol na roubada de bola do Witt. E para mim, na minha opinião, o Witt, se não é o melhor, é o segundo melhor jogador em campo na partida de hoje. Desde o início, na campanha do Equador, é o principal jogador do time, pelo menos em roubadas de bola, no início da transição, porque ele rouba a bola, distribui para o lado, para o outro, ou para o Caicedo, que é o cara que tem um passe de mais qualidade.
e o Vite faz mais uma vez uma Copa do Mundo muito boa e um jogo muito bom. O Caicedo hoje talvez seja o cara que chame mais atenção, foi o cara do passe diferente, foi o cara da condução de bola. E o Equador, esses dois jogadores do Equador representaram justamente a anulação, né, do Pavlovic principalmente, mas do Mecha também. Mecha tem sido um cara muito importante para esse time da Alemanha, um cara que é o principal responsável pelos contra-ataques desse time e também pelas achadas, né? Ele já tem 2 assistências na Copa do Mundo, chega também como um fator surpresa no gol e hoje ele pouco chegou. Então, muito graças ao trabalho desses 2 meias, né? E o Equador foi nessa, foi nos contra-ataques, foi também quando precisou propondo o jogo, chegando pouco a pouco e foi martelando no primeiro tempo. O primeiro tempo foi melhor da seleção equatoriana, apesar da Alemanha ter tido chances, né? Foi um jogo de muita trocação, um jogo legal de assistir, acabou 1-1. Segundo tempo já começa com uma nova oportunidade da Alemanha com um pênalti, né? O pênalti foi dado em cima do Havertz e corretamente tirado, agora sim, pela Tori Penson, árbitra, que não averigou o pênalti incorreto, mas viu uma falta anterior no lance, foi chamado ao VAR, o pênalti foi justamente tirado. E o segundo tempo, acho que aí sim a Alemanha, considerando o resultado positivo, quis manter o empate, colocou o time principal para jogo, foi descansar algumas peças, tirou o Mecha, tirou o Havertz, tirou o Musiala, e foi colocando alguns jogadores que ainda não tinham estreado, né? Colocou Stiller, colocou Thiaw, enfim, algumas outras peças, colocou o Pascal Gross. Então foi mesclando o time e nessa eu acho que perdeu um pouco do entrosamento, né? Por exemplo, foi uma partida muito ruim do Jonathan Tah, zagueiro do Bayern de Munique. O Rudiger até fez um bom jogo, mas o Tah deixou muito a desejar. Foi o cara que deixou os principais espaços, errando passes, por exemplo. Um lance muito importante que ele erra uma cobertura para o Neuer. Se eu não me engano, o Nilson Angulo recupera essa bola, cruza para o meio e o Plata acaba errando o chute. Então o Tah foi um jogo muito desconcentrado, muito ruim. Em outra oportunidade dessas também, um outro jogo um pouco abaixo do Manuel Neuer, que é o grande goleiro da geração, mas acho que ele falha no segundo gol, o gol da virada da seleção equatoriana, gol marcado pelo jogador do Flamengo, Gonçalo Plata, que conseguiu de forma meio, né, se jogando ali, botando o pé de qualquer jeito na bola. O Neuer foi para pegar a bola e não para se colocar na frente, não para espalmar, para chutar, seja o que fosse. Acho que ele vai errado na bola, falha, e aí sim o gol tão esperado pela seleção equatoriana. A partir daí só segurando, né, só afastando as bolas para longe, enquanto a Alemanha até tentava marcar um gol de empate, mas o Equador foi muito bem, segurou até o final, garantiu essa sua vaga para os 16avos de final. Então vai como o melhor terceiro e espera seu eventual adversário, assim como a Alemanha, que se classifica em primeira, espera alguma equipe que vai sair em terceiro lugar, né? Foi inclusive o gol do Plata simbólico para o torcedor do Flamengo, né? É o único time brasileiro que teve jogadores marcando gols em Copa do Mundo nas últimas 3 edições. O Plata nesse ano, em 2022 o Arrascaeta, em 2018 o Paulo Guerreiro, né, do Peru. Também um dado muito importante para a seleção equatoriana e para a Copa do Mundo, a Alemanha apenas 3 derrotas para seleções sul-americanas, né? 2 oportunidades em final, perdeu a final de 1986 para a Argentina de Diego Maradona, perdeu a final de 2002 para o Brasil de Ronaldo Fenômeno e hoje perde na fase de grupos, um jogo decisivo que era de mata-mata, para o Equador de Ener Valencia. Então, equivalentes aí, né? Mas, enfim, o Equador ainda tem que resolver esse problema de marcar gols. Acho que o ímpeto foi o que ajudou hoje essa seleção equatoriana, que tem que colocar o Angulo de titular, sim ou sim, né? Foi uma peça muito importante. Enfim, ainda assim, o time conta com Valência e Plata na frente. O Plata até não fez um jogo ruim, né? Foi uma válvula de escape interessante, até em contra-ataques, né? Um cara rápido. Acho que é melhor atacante do que o Ener Valencia, mas enfim, às vezes falta, é o que principalmente falta nesse time do Equador, poder de fogo, né? No outro jogo eu acompanhei menos, fiquei menos atento, mas a seleção da Costa do Marfim venceu novamente, segunda vitória no torneio. Com isso é a primeira classificação da Costa do Marfim para o mata-mata de Copa do Mundo. Pois muito importante,
O time com Didier Drogba, com Yaya Touré, jamais tinha conseguido um feito desses. É a quarta participação da Costa do Marfim em Copa. Junta-se a Bósnia e Herzegovina, a Canadá e a África do Sul, seleções que já garantiram a sua vaga na próxima fase, que vão jogar o mata-mata de Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. Com 2 gols marcados pelo Nicolas Pepe, cara que teve passagem muito fracassada no Arsenal, mas é uma referência da seleção, fez parte da campanha do título da Copa Africana com o MS Faé há 2 anos atrás. É um time da Costa do Marfim muito arrumado e que joga na próxima partida contra o segundo colocado do grupo da França, que pode ser a própria França. Vale lembrar que a França foi derrotada pela Costa do Marfim no amistoso preparatório para essa Copa do Mundo, para você ver o nível de organização, o nível de qualidade que tem esse time marfinense. Ou pode ser a Noruega, a Noruega de Haaland, a Noruega que assusta justamente por essa figura, ainda tem um Odegaard muito forte, seria um grande jogo. Qualquer um desses jogos vai ser um grande jogo e o vencedor dessa partida, Costa do Marfim e Noruega ou França, enfrenta o vencedor de Brasil e Japão, porque o Brasil vai enfrentar o Japão. Então, todo o caminho muito difícil para a seleção brasileira, caso queira chegar na grande decisão, caso queira ser campeão. É isso aí, pessoal. Até a próxima.